Sim, pessoal, esse aqui é um carrinho de anestesia, certo? Esse aqui é um dispositivo que a gente consegue fazer toda a anestesia geral do paciente, perfeito? Aqui tem algumas particularidades que só vai entender mesmo quem mexer com o carrinho de anestesia, né? Porque a gente tem total, assim, distanciamento desse tipo de aparelho quando a gente está na graduação, a não sei que você esteja no estágio de anestesia, alguma coisa do tipo. Como que ele funciona? Ele funciona basicamente como um ventilador de UTI, certo? Um ventilador de CTI. Qual que é a diferença dele? Alguns modelos eu consigo, mas, por exemplo, esse aqui eu não consigo fazer ventilações assistido controlada. Aqui eu só consigo fazer ventilações controladas. Como vocês podem ver aqui, eu posso ventilar o paciente a volume, eu posso ventilar ele a pressão e eu posso deixar ele em respiração espontânea, certo? Como que a gente monta o nosso carrinho? Quando a gente vai anestesiar o paciente, a gente precisa de algumas peças. Isso aqui é o circuito em Y, certo? Que ele tem essas duas traqueias conectadas com o Y, que aqui vai sair o gás. Esse aparelhozinho aqui em cima é o aparelho onde a gente conecta o capnógrafo, que é aquilo que eu falei para vocês, às vezes está 35, que é o que eu tenho o objetivo durante a cirurgia. Aqui eu consigo ver, por esse aparelho, quando o ar volta para o sistema, que vocês conseguem ver, o ar ele tem uma saída, ele vai para o paciente, passa pelo tubo, chega no pulmão, e esse ar volta por essa válvula. Então, por esse aparelho, ele consegue, tem um sensor de gás aqui que ele consegue me dizer, nessa mistura que você fez aqui, tem 35 de CO2. E depois da visualização direta, é o melhor método de saber se a pessoa está entubada, né? Perfeito. Questãozinha de prova, né? Uma coisa da gente saber se as compressões estão sendo efetivas. Eu vejo justamente o aumento dessa capnografia, certo? Outra coisa que eu acho importante para vocês, quando a gente fala de pré-oxigenação, isso aqui é legal para um conceito de anestesia que faz, como eu disse, né? Sempre que eu ia aprender as coisas, eu pensava em entender como elas aconteciam para fixar, porque senão é uma coisa que você vai esquecer. Pré-oxigenação, o que vocês entendem com esse termo? Eu não sei exatamente as indicações 100% que usa, né? Perfeito. Mas, às vezes, suponho eu que você vai imaginar que o paciente vai ter uma intubação um pouco mais complicada. Então, você pré-oxigena para que ele consiga manter a saturação de oxigênio mais alta por mais tempo, enquanto você está tentando passar o tubo. Perfeito. A única coisa que eu vou complementar do que você falou é que a gente faz isso para todo mundo. Não só aquele paciente que eu acho que vai ser difícil de intubar. Nunca a gente vai subestimar uma intubação numa cirurgia eletiva. Eu sempre vou pré-oxigenar. Aí algumas pessoas, quando a gente pergunta sobre isso, falam assim, vou desnitrogenar a via aérea. Vocês já ouviram falar disso? Não. Nunca ouviu falar disso? A gente tem, no nosso ar, a gente tem nitrogênio também, a gente tem CO2 e a gente tem oxigênio. Qual que é a fração de oxigênio no nosso ar? 21%. Então, a pré-oxigenação é para eu tentar deixar esse ambiente, que o ambiente no caso é o pulmão, mais próximo de 100%. Porque vocês concordam que para eu sair de 21%, saturando 100%, até o zero, que seria o paciente não conseguir entubar, aquele desespero, se ele só tiver uma fração de 21% de oxigênio, ele vai desaturar muito mais rápido do que aquele paciente que eu deixei ele numa atmosfera de 100% de oxigênio. Então, Davi, 100% de oxigênio é o que a gente tenta para todo mundo? Não, porque oxigênio, se a gente tiver 100% de oxigênio na Terra, todo mundo estaria morto. Porque oxigênio ele é tóxico também. Mas, pense assim, nesses 5 minutos eu quero ter o máximo de oxigênio possível. E por quanto tempo eu pré-oxigeno o paciente? 1 minuto. 5, show. 5 minutos. Esse conceito de constante de tempo é uma constante, é um valor constante em que 1/3, 0,30% daquela substância está sendo substituída. E esse conceito de constante de tempo, ele é calculado volume dividido pelo fluxo. O fluxo ele é em litros por segundo, por minuto, o que for, e o volume, a mesma unidade do fluxo. Então, na hora que cortar litro com litro, vai sobrar uma unidade de tempo, concordam? Todo mundo está visualizando isso? Essa conta? Volume por fluxo. Aí eu tenho uma unidade V em cima, V e minuto embaixo. Na hora que eu cortar V com V, vai subir esse minuto para cima. Por que eu estou falando isso? O pulmão da gente tem 5 litros, certo? E eu estou colocando aqui 5 litros de oxigênio, 5 litros por minuto. Qual que é a minha constante de tempo? Eu não falei que é V dividido pelo fluxo? Eu tenho 5 litros no meu pulmão e eu tenho um fluxo de 5. Quanto é que é a minha constante de tempo, pessoal? 1, concorda? 5 dividido por 5. E eu falei para vocês, uma constante de tempo ela é responsável por substituir 0,33, isso é uma constante. E a gente sabe na física que a cada 4 a 5 constantes de tempo, eu estou seguro para dizer que isso se aproximou muito do 100%. Certo? Então, se a minha constante de tempo é 1, em 4 a 5 minutos eu tenho muito próximo de 100% de oxigênio aqui no meu pulmão. Por isso que eu pré-oxigeno por 5 minutos. Entendeu? Esse exercício ele serve para tudo. Se vocês forem se aprofundar mais durante uma residência de anestesia, vocês vão ver que o tamanho disso aqui vai importar no quanto de gás está chegando, porque cada espaço desse é uma constante de tempo. Então, quanto maior for o meu circuito, mais tempo vai demorar para o meu gás chegar, para o oxigênio chegar, e tudo isso vai estar envolvido nesse conceito de constante de tempo. Tem oxigênio, está chegando oxigênio de 100%, mas já tem o nitrogênio lá. Então, ele não vai ser substituído na hora. Vai sair um pouco de nitrogênio, o oxigênio vai entrar, sai mais um pouco, até equilibrar. Beleza? Boa. Agora uma coisa, eu descobri depois de formado. Para que serve
essas, vou chamar de pedrinhas aí que tem embaixo. Tu quer dar anestesia aí? O que se chama isso aí? É a calçadada, né? Perfeito. Pra que serve a calçadada? A calçadada serve para o CO2, né? Indicado para a gente o CO2 que está voltando para o sistema. Então ele vai reter o CO2 que o paciente expira, né? Para que esse CO2 não fique retido no sistema e acabe voltando para ele. Perfeito. A resposta é perfeita. Pensa o seguinte, ó, eu estou ventilando aqui no sistema que ele vai e que ele volta. Então tudo que está indo tem que estar voltando. Só que se ficar voltando muito CO2, vai ter um belo momento que a minha concentração de oxigênio vai desregular com o CO2. Ele vai ficar reabsorvendo CO2. E aí meu ventilador vai ficar apitando, ó, teu paciente está reabsorvendo CO2, teu paciente está reabsorvendo CO2. E aí que entra essa calçadada. Na hora que volta o ar por aí ela reage com o CO2, certo? Numa reação exotérmica. No dia que vocês virem isso aqui, essas pedrinhas aqui, num ventilador que funciona de verdade, elas vão estar toda roxa aqui embaixo na base. E se vocês botarem a mão, vocês vão ver que está quente. Porque é uma reação que libera calor, certo? E aí ela retém esse CO2, transformando em compostos que não são nocivos para o indivíduo e se mantém aqui. Até o momento que vocês vão ver que todas as pedrinhas vão estar roxas e aí está na hora de você trocar a cal soldada. Tanto que, tipo assim, a gente não checa sempre se a cal foi trocada. Mas às vezes a gente nota que o paciente está começando a reter CO2. Aí a gente vai olhar, tá tudo roxo aqui. Então é para isso que serve a cal soldada. Nunca vi questão de residência falando de cal soldada, mas para graduação talvez possa ser uma coisa que caia na prova. Bom, aí aqui eu consigo programar a minha mistura anestésica, ar comprimido, oxigênio, e aí eu consigo balancear uma fração inspirada de oxigênio de forma adequada. Eu giro essa roletinha aqui, e aí eu consigo programar. Vou botar 1 litro de oxigênio e 1 litro de ar comprimido. Minha concentração anestésica, vou estar ventilando o paciente com 2 litros por minuto, certo? Outra coisa legal, olha o que me ensinaram, que você vai explicar agora de forma mais certeira, né? Como é que o anestesista faz? Bota o tubo, coloca tubo na goela, roleta amarela. Isso, roda até o 2 e tá resolvido. Mas eu já vi aqui que tem alguns tipos de gases, né? Aqui tá dizendo que é um, aqui tá dizendo que é outro. E outra, quando eu vi o anestesista botando, quando ele coloca aqui, ele coloca um líquido, né? Não é um gás. Então ele enche aqui de líquido. Como é isso? Me explica mais um pouquinho. Pronto. Isso aqui é um vaporizador, ou seja, é um equipamento que transforma líquido em vapor, em gás. Então, quando a gente está falando de gases anestésicos, muito bem lembrado, são líquidos, na verdade, que dentro desse aparelho eles vão ser transformados em gases. Quando o pessoal começou a estudar sobre anestesia, a gente teve um composto, um dos primeiros anestésicos inalatórios, era o éter. Qual que é o problema do éter? O éter, ele é um gás que ele é extremamente inflamável. Pra vocês terem ideia, o ponto de ebulição do éter, que é a forma que ele sai de líquido para gasoso, é 34,6. É uma temperatura normal, de qualquer lugar. Fortaleza, pronto. Se você pegasse aqui o líquidozinho de éter, na hora que você fosse botar num vaporizador, foi. Já virou vapor antes. Qual que é o problema disso? Ele era extremamente inflamável. Então o que acontecia? O cara pegava o éter e ia botar no vaporizador da época, que era totalmente diferente desse, e aí ele criava uma nuvem de éter aqui no campo cirúrgico. Aí na hora que o cara ia fazer alguma incisão, ou fosse até mesmo... Ele é muito inflamável, o éter. Aí fosse fazer algum... tem um relato que eu coloquei lá na aulinha, que é assim, o cara foi fazer um procedimento odontológico, o cara estava usando o éter, e aí o dentista foi colocar um ar comprimido quente. Explodiu. O paciente morreu na hora. Então, assim, isso era comum de acontecer. Tem um artigo de 1994, que eu inclusive tenho ele, que ele conta diversos relatos, assim, de equipes cirúrgicas que morriam na mesa. E aí eles precisaram estudar como que eu deixo essa substância mais estável. E aí a gente chegou na classe dos halogenados, que aí eles começaram a colocar flúor e cloro nas moléculas desses gases para deixar eles mais estáveis, com pontos de ebulição mais altos, para que eles não tivessem esse tipo de problema durante a anestesia. E aí nasceu o isoflurano, o sevoflurano, o desflurano, o alotano, o óxido nitroso, certo? O que eu acho que é importante vocês saberem? Quando a gente fala de girar essa roleta, a gente não gira para um número aleatório, não. A gente gira para um número que foi estudado, que é o conceito de CAM, que é a concentração alveolar mínima, para que durante uma incisão laparotômica esse paciente ele fique parado. Aí eu já adianto para vocês. Agentes inalatórios eles são péssimos anestésicos. Eles dão inconsciência, mas eles são péssimos para dor. Então, quando a gente sabe que, por exemplo, a CAN do sevoflurano é de 1,7 até 2,2, isso é para que ele, só com o sevoflurano, ele não se mexa durante uma incisão de laparotomia. Então, na anestesia, geralmente a gente usa ali 1,5, 1,4. Aí, se o paciente tem fatores que influenciam na CAN, por exemplo, um paciente mais obeso, um paciente idoso, um paciente mais jovem, a gente vai programando de acordo com o tipo do paciente. E usando o próprio BIS. Lembra aquele aparelho lá que eu mostrei para vocês? Se eu ver que cada caso é um caso. Às vezes, um paciente com 1,5, que é o que eu uso para a maioria das pessoas, ele pode ser extremamente profundo para aquele cara ou pode ser nada para outro. Então, hoje em dia, quanto mais monitorização, a gente consegue individualizar
esse tipo de anestesia. Então o conceito de CAN é esse, concentração alveolar mínima, em que 50%, olha isso, é 50%, não é 90%, 100%, ou seja, é um valor, tipo assim, que ele foi usado naquela época, né? Foi um conceito de época que as pessoas tinham literalmente anestésico inalatório para anestesiar uma pessoa. Então assim, a gente tem o isoflurano, o sevoflurano, o que eles mudam? Eles mudam principalmente algumas particularidades anestésicas quanto à solubilidade dele no sangue. Quanto menor a solubilidade do anestésico no sangue, mais fração de gás eu vou ter solta. Então ele age mais rápido, certo? Então eu acho que para vocês é basicamente isso que tem que entender, que existem anestésicos inalatórios que causam hipnose. Então quando vocês verem um carrinho de anestesia, muito provavelmente vocês vão ver principalmente esse vaporizador, que é o de sevoflurano, e vocês vão ver que ele vai estar próximo a 2, ele deve estar aqui mais ou menos, aqui está travado, mas deve estar em 1.5, alguma coisa assim do tipo. Porque como eu falei para vocês, eu vou estar usando algum anestésico junto, isso tudo faz com que eu não precise daquela dose mais alta de anestésico inalatório. Então esse é o mais moderno. Dos anestésicos inalatórios, Isso. ele não, o termo moderno não é o mais adequado. Ele é o mais fisiológico, digamos assim. Porque o isoflurano, por exemplo, ele tem uma solubilidade maior, ou seja, ele vai ser mais metabolizado, ele vai ter mais demora de você expelir o isoflurano, então o paciente às vezes acorda pior, às vezes acorda assim, com aquela sensação que ainda está meio anestesiado, entendeu? É basicamente isso. E outra coisa, às vezes na cirurgia a gente ouve o seguinte, o paciente ali está com uma nora baixa, 2, 3 ml, aí eu digo, vai sair de nora para UTI? Aí o anestesista, não, quando eu desligar o meu carrinho, ele melhora. Ele dá hipotensão? Sim. Todos os anestésicos inalatórios, eles têm algum tipo de ação no sistema cardiovascular, principalmente ação depressora. Então, assim, os pacientes, eles têm hipotensão, mas não é uma hipotensão tão severa, diferente de alguns tipos de hipnótico. Por exemplo, o Propofol, ele tem uma redução na pressão muito maior do que, por exemplo, um sevoflurano da vida. É basicamente isso, então, né? Então a gente já aprendeu que tem os gases, já aprendeu que aqui a gente controla o oxigênio, aqui a gente consegue ver as curvas de monitorização do pulmão, como se fosse um carrinho, um ventilador mecânico. Aqui a gente tem onde vai ter a retenção de CO2. Aqui a gente já explicou ainda não, né? O que é esse? Isso aqui é uma válvula chamada APL, né? É uma válvula de pressão. Isso aqui é quando eu vou, por exemplo, ventilar uma criança ou um paciente. E aqui, ó, eu consigo controlar a pressão que eu vou dar. Você sabe quando você pega um ambu, ele não tem uma válvulazinha de pressão? Só que aquela válvulazinha de pressão, ou eu deixo ela fechada, ou eu deixo ela aberta, ou eu deixo mais ou menos. Só que esse mais ou menos eu não sei quanto é. Aqui eu sei. Aqui eu coloco a pressão para o esôfago abrir com gás é acima de 20. Então, por exemplo, o Carlos vai fazer uma cirurgia de vesícula, certo? Quando ele for entrar com os trocáteres dele, se meu estômago estiver extremamente dilatado, ele pode perfurar o estômago na hora que ele está entrando com o trocáter. Então aqui eu consigo falar assim, não, eu vou ventilar esse paciente aqui antes de entubar, só que eu vou ventilar ele numa pressãozinha aqui mais baixa, para que não tenha risco de inchar o estômago, insuflar o estômago, certo? E pode ser um paciente difícil ali, aquele aperreio e tudo mais, preciso ventilar ele com força porque a viária está colabada, aí eu vou lá e aumento a pressão. Aí aqui é para ter um balão, certo? E aí esse balão, eu vou apertando o balão e jogando o gás na viária do paciente com esse controle de pressão, certo? Gente, vocês têm mais alguma dúvida do carrinho? Por mim, já foi tudo. A gente conseguiu descrever bem. Aqui são caixas que a gente pode colocar utensílios que a gente vai usar na anestesia. Tem uma mesinha também que a gente coloca as drogas. O monitor multiparamétrico que a gente também já falou dele. E é basicamente isso. A maioria dos carrinhos vão ter essa estrutura. Não que seja do mesmo jeito. Aqui nem carro. Todos andam, a maioria tem ar-condicionado. Mas cada um vai ligar de um jeito, desligar de outro. E também a fisionomia vai mudar. Mas é basicamente isso. Obrigado mais uma vez, Davi, por ajudar a gente nessa empreitada.